Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do Eterno, o único Deus, perfeito em sabedoria, amor e glória. Viveu o Eterno a eternidade, antes de concretizar o seu lindo sonho na criação. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho. Desde o pequeno átomo às gigantescas galáxias, tudo mereceu a sua suprema atenção. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Amante da música, Deus idealizou o universo como uma grande orquestra que, sob sua regência, deveria vibrar acordes harmoniosos de justiça e paz. Para cada criatura, ele compôs uma canção. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso, de todos o mais honrado. Adornado pelo brilho das pedras preciosas, esse anjo viveria sobre o Monte Sião, como representante do Rei dos Reis diante do universo. Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida. O formoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face de seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe de seus planos que começavam a se concretizar. Ao ser conduzida ao lugar de sua morada, junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido e, com voz melodiosa, entoou seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião, descortinava-se aos olhos do formoso anjo Jerusalém em sua vastidão e esplendor. Tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha através da qual as criaturas poderiam demonstrar seu amor ao Criador exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelá-lo, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado, até se aproximarem de um abismo de trevas, que contrastava com o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz. Mas à medida de sua aproximação, mostrou-se em sua enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios de seu reino, ficou ali silencioso, como que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste de fidelidade. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligado à fonte de vida. Com estas palavras, fez Deus separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo, alimentando-se da fonte de vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo progresso e felicidade. Ainda que conscientes do livre-arbítrio, jamais subirá ao coração de qualquer criatura o desejo de afastar do Criador. Assim foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O Rei do Universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Lúcifer então começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono, prostrou-se ante o divino rei suplicando-lhe: Pai, dá-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Diante do pedido do formoso anjo, o Eterno, com voz expressiva de tristeza, respondeu: Meu filho, você foi criado para a luz que é vida. Satanás, convencido de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer então decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado. Com esta triste decisão, o príncipe dos anjos permitiu que surgisse em seu coração
uma mancha de pecado que poderia trazer uma catástrofe para o universo. Só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se em pensamentos do bondoso Criador, que no esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer ao seu lado. Uma tremenda luta passou a travar em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele amoroso pai, a quem não queria também perder, o torturavam. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Antes de criar o universo, Deus já previa a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas, sem este dom, a vida não teria sentido. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso, decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que no reino do Eterno coexistiam separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo, superior ao governo do Eterno. Assim como diz no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer denominou sua própria lei, a ciência do bem e do mal, estruturada na lógica. A ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descobrir um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema criado por Lúcifer, haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadurecera em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir ao Eterno. O Divino Rei, que sofria em silêncio, procurava por meio de suas revelações de amor preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvido à tentação. A noite da provação faria sobressair contudo os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam ao Criador não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para atraí-lo diante do universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. Seu silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira jornada pelo universo, quando, depois de lhe mostrar as riquezas do reino da luz, Deus tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembraram-se de suas palavras: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Amando a luz, estareis ligados à fonte de vida. Lúcifer, que passou a cobiçar o trono de Deus, perguntou o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: É chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo, que sempre revelou os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Eterno. No amplo retrospecto, lembrou-lhes as grandiosas revelações que os enriqueceram em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciado, o Eterno abria-lhes caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então
além dos limites de seu governo. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez uma discórdia no céu. Os seres racionais, em sua prova, tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Disse que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas, aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria, despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se 1/3 dos anjos do céu ao lado de Lúcifer, e os restantes, ainda que abalados pela prova, ao lado do Eterno. Num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa, de seu manto real e do seu trono. E em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Eterno proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, ele alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Com um olhar de ternura, o Criador contemplou seus filhos. Era um olhar de humildade, que, cheio de amor, suplicava que permanecessem ao seu lado. Incontáveis criaturas emocionadas corresponderam ao seu olhar de bondade, enquanto uma multidão se manteve cabisbaixo. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Ainda era possível voltar atrás em seus planos, entregando-se arrependidos ao Pai Divino que sempre os amou, enquanto cabisbaixos consideravam sobre a decisão final. Lúcifer e seus adeptos ouviam o cântico daqueles que, em reconhecimento e gratidão, colocavam-se ao lado do Eterno. A última luta travava-se no coração dos infiéis que, estremecidos, chegaram a pensar em recuar. Finalmente, a lembrança do recente gesto divino, despojando-se da coroa, deu-lhes a certeza de que o governo lhes seria entregue. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. A dor da angústia do Eterno ao ver 1/3 dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Deus deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração. Curvando-se em inconsolável pranto, contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa. Meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos, em acordes de esperanças em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje, minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios, onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto da felicidade e dor? Saudade infinita já invade o meu ser, e sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, o Eterno dirigiu-se a Lúcifer, o causador de todo o mal, e disse: Você recebeu o nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarão Lúcifer, mas Satanás, o Senhor das Trevas. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra Satanás e seus anjos.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, o Eterno, em passos lentos, ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono universal, onde seria agora sua morada. As hostes fiéis acompanharam reverentes os seus misteriosos passos de abandono, que pareciam descerrar um futuro difícil de sofrimentos e humilhações. Ocupariam os rebeldes o divino trono, profanando-o como o domínio do pecado? Esta indagação torturava o coração dos súditos do Eterno. Deixando sua amada cidade, o Senhor da Luz conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito da qual silenciara até então. Ali deteve-se mais uma vez, emudecido enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ante o sofrimento do Eterno, expresso na tristeza de seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daquele misterioso abismo. Consistia numa representação simbólica do reino de rebeldia. Na face entristecida de Deus, manifestou-se por fim um brilho que os fiéis animou. Erguendo os poderosos braços ante as trevas, ordenou em alta voz: haja luz! Imediatamente, a luz de sua presença inundou um profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado, coberto por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava o Eterno uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de luz. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que, sem trégua, se estenderia até que no alvorecer almejado pudesse o divino retornar vitorioso ao santo monte Sião, onde, entronizado em meio aos louvores dos remidos, reinaria para sempre em perfeita paz. As trevas, em sua fuga, apontavam para o aniquilamento final da rebeldia. As águas abundantes que cobriam aquele mundo, até então oculto, simbolizavam a vida eterna, que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra, visitada pelas trevas e pela luz. Ela seria o pau da grande luta. Ao serem vencidas as trevas no terceiro dia, o Criador prosseguiu sua obra, fazendo surgir os imensos continentes que ainda estavam sob a superfície das águas. Com as mãos erguidas, ordenou que fosse criada todas as coisas. Mas, junto à fonte do rio da vida, o Eterno curvou-se solenemente e, com os elementos naturais da terra, começou a moldar, com muito carinho, uma criatura especial. Depois de alguns instantes, estava estendido diante do Criador o corpo, ainda sem vida, do primeiro homem. O Eterno contemplou-o e, após acariciar a face fria e descorada, soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida. E o homem começou a viver. Como que despertando de um sono, o homem abriu os olhos e contemplou a face meiga de seu Criador, que, sorrindo, beijou-lhe a face, agora corada e cheia de vida. Emocionou-se ao ouvir o Eterno dizer-lhe com voz suave e cheia de afeição: meu filho, meu querido filho. Foi com espanto e ódio que Satanás e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do Eterno. Presenciaram com amargura a alegria dos fiéis diante da coroação do homem. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.